Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, me acompanhe na leitura do livro de Apocalipse no capítulo 1 e no versículo 5, aonde o apóstolo João fez a seguinte afirmação: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Disse o apóstolo João, no livro de Apocalipse, que Jesus foi o primeiro a alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora se levanta uma questão, um tanto interessante para fazer você refletir. Como assim Jesus foi o primeiro a alcançar a ressurreição dos mortos? Se Elias ressuscitou Baruque, o filho da viúva Sarepta, sim, o próprio Jesus ressuscitou a Lázaro. Como Jesus foi o primeiro a alcançar a ressurreição dentre os mortos? Simples. Porque não estamos falando a respeito da ressurreição do corpo humano. Sim, meu querido amigo. Exatamente isso que você ouviu. Isto significa que a ressurreição de Cristo nada tem a ver com a crucificação do homem Jesus lá na cruz. Porque o que ressuscita não é o corpo natural. Do contrário, Jesus não teria sido o primeiro a alcançar a ressurreição dos mortos, porque o corpo humano de Lázaro já havia ressuscitado antes do homem Jesus ter sido levantado, após a crucificação. Está vendo que esta conta não fecha? Não fecha simplesmente porque não estamos falando da ressurreição do corpo humano. Sim, quero que eu prove? É claro que eu vou provar, é exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja bem, você precisa morrer antes de morrer. Sim, para você poder ressuscitar espiritualmente, você precisa morrer antes de ir para a sepultura. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Disse Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Os apóstolos já haviam morrido antes de morrer. Sim, eles já haviam alcançado a ressurreição dos mortos antes dos seus corpos humanos terem sido postos lá na sepultura. Se você não ressuscitar antes que este seu corpo humano seja desfeito lá na sepultura, não haverá ressurreição de mortos para você. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Mortos espiritualmente. O que ressuscita não é a carne, é o corpo espiritual. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Simples. A resposta está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se o corpo natural. Ressuscita corpo espiritual. Não foi o corpo humano de Jesus que ressuscitou, e sim o corpo espiritual, que é o próprio Cristo. Por isto disse que Jesus foi o primeiro, a testemunha fiel, a ressuscitar dentre os mortos. O que ressuscitou primeiro foi o corpo espiritual, não o corpo natural. O corpo natural não ressuscita, meu querido amigo. Isto que aconteceu com Lázaro foi apenas uma metáfora aplicada por Deus para aquilo que acontece a nível espiritual. O mesmo se repetiu com a crucificação literal do homem Jesus. Uma analogia para abrir o entendimento dos seres humanos. Repito, para aquilo que acontece a nível espiritual. Porque semeia-se o corpo natural e se ressuscita o corpo espiritual. É o espírito que ressuscita na carne e não a carne que ressuscita lá no cemitério. Do contrário, Jesus não teria sido o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Jesus foi o primeiro a receber este Espírito de Cristo em si, meu querido amigo. Mais uma vez, reafirmo, apenas uma metáfora. Até porque, veja exatamente o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Disse o apóstolo Paulo: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, preste atenção, e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós,
Aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida. Como assim? Você ainda está vivo. Como assim você vai receber vida? Está vendo que nós estamos falando da vida destes corpos humanos ressuscitando no cemitério? Porque você precisa receber a verdadeira vida espiritual em vida. Sim, repito, esse o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós. Aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Disse, igualmente. Se o mesmo Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus habita em vós, igualmente ele vos dará vida. Bom, se você não está morto literalmente e você vai receber vida igual a Jesus, podemos entender que Jesus não estava morto, literalmente enterrado no cemitério, quando ele recebeu esta vida, quando ele alcançou a ressurreição. Até porque no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15, disse o profeta: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Sim, você precisa receber este Espírito que vem do alto, tal como Jesus o recebeu para possuir vida em si mesmo. Agora veja, que interessante. Quando exatamente Jesus recebeu este Espírito, recebeu vida em si mesmo? Veja, o que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Este pão que desce do céu é o Espírito que é derramado sobre o homem. O homem passa a ter vida em si mesmo quando ele recebe este Espírito que vem do alto. E, recapitulando, o livro de Romanos, capítulo 11, 8, versículo 11, disse o apóstolo Paulo: esse é o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos. Habita em vós. Para este Espírito habitar em você, primeiro você precisa receber este Espírito, que é o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Quando você vier a receber este Espírito, que é o pão de Deus, então este Espírito passará a habitar em você. E aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida. Sim, da mesma forma como Jesus recebeu vida em si mesmo, recebendo este Espírito de Deus, é o dever seu receber este Espírito em vida. Sim, preste atenção o que aconteceu com Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16, diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. O homem Jesus estava aqui na terra, vendo o Espírito de Deus descendo sobre ele, como o próprio profeta Isaías disse no capítulo 32, versículo 15. Repito, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. O Espírito foi derramado sobre o homem Jesus. Jesus recebeu este Espírito de Deus, que é o pão de Deus que desce do céu. A partir daquele momento, Jesus passou a ter vida em si mesmo. Porque naquele momento, Jesus alcançou a ressurreição dos mortos. Nada tem a ver com a ressurreição do corpo humano de Jesus após a crucificação. Jesus alcançou a ressurreição dos mortos quando o Espírito de Deus, que é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo, desceu sobre ele. Disse o apóstolo Paulo que nós devemos receber este mesmo Espírito, porque se este mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus habitar em nós, nós também alcançaremos a ressurreição dos mortos. Porque foi exatamente isto que aconteceu com Jesus lá no batismo. Preste atenção, meu querido amigo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. O homem Jesus não pereceu. Por quê? Porque ele recebeu este único e verdadeiro Filho de Deus, que é o Espírito de Deus que desce do céu. Pois lá no batismo, o homem Jesus estava na terra, mas o Filho de Deus desceu do céu sobre ele. Sim, estamos falando de Cristo, que é o Espírito do Deus vivo, que é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. O homem Jesus estava na terra, olhando o Filho de Deus vindo sobre ele. Quando o homem Jesus recebeu este único e verdadeiro Filho de Deus, ele não pereceu, porque naquele momento ele alcançou a ressurreição dos mortos, meu querido amigo.
Nada tem a ver ressurreição da carne lá no cemitério. Repito, do contrário, o homem Jesus não teria sido o primeiro a ter alcançado a ressurreição dos mortos. O que ressuscitou foi o Espírito de Cristo no homem Jesus, como aconteceu e se repetiu com os apóstolos. Agora, se você ainda não acredita exatamente no que eu relatei até aqui, talvez você deva usar um pouco mais o raciocínio. Preste atenção. No que consta no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Então, não estamos falando do homem Jesus? Como poderia o homem Jesus ter sido o primeiro a alcançar a ressurreição dos mortos, se o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo? Sim, e no livro de Apocalipse, repito, capítulo 1, versículo 5, diz: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Estamos falando de Cristo, não do homem Jesus. Porque o homem Jesus não estava no princípio da criação. Mas o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo, sim. Quando disse Deus no livro de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, quem estava ali com Deus? Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, quem estava ali era Cristo, não o homem Jesus. O homem Jesus nasceu milênios depois deste acontecimento. Repito, não era o homem Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo. Porque o Cordeiro de Deus já estava na presença de Deus antes do homem Jesus ter sequer pensado a vir à existência. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.